sejam bem-vindos à casa do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Boa tarde para você, meu amigo, que nos acompanha pela TV, você que está nos acompanhando também pelas redes sociais. Estamos agora no culto da Sagrada Família. Quem quer abençoar a sua família, diga amém. Então você vai levar para a sua casa uma palavra que abençoa você e também a sua casa. Abra comigo a sua Bíblia em segundo livro de Crônicas, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, segundo Crônicas, capítulo 34, versículos de número 1 em diante. Segundo Crônicas, capítulo 34, a partir do versículo de número 1. Quando você encontrar, você olha aqui para o pastor, que eu quero dar uma direção do que nós vamos aprender hoje. Há muitos caminhos que os homens, que nós escolhemos para a nossa vida. E o caso que nós vamos aprender hoje é de uma pessoa que decidiu ouvir a Deus, seguir o exemplo bom e não dar atenção àquilo que é mal. Eu acredito que você, acredito sim que isso seja uma grande verdade, que hoje existem padrões na sociedade, existem padrões que querem nos fazer engolir goela abaixo sem que eu queira viver aquilo. Vocês percebem isso também? Querem que família seja do jeito do padrão que a sociedade inventa. Querem que coloquem, vamos dizer assim, um padrão para um filho, para uma criança, para um jovem. Porque se você olhar hoje, no meio político, no meio da sociedade que diz respeito àqueles que deveriam estar ensinando, os caminhos justos e corretos, é onde nós só temos visto só barbaridades, só coisas horrendas, coisas ruins. E isso tem provocado um grande ataque contra a família tradicional. O que é a família tradicional quando falamos assim? É o papai, a mamãe, os filhos, os netos, o vô, a avó, aqueles que zelam, que têm cuidado da família, que têm prazer. Por exemplo, aqui eu estou vendo algumas vovós, alguns vovôs, alguém aqui já é bisavô ou bisavó? Alguém já é bisavô? Olha aqui os irmãos. Pastor, já sou até bisavô, pastor. É um prazer ver a sua herança, a sua descendência gerada nessa terra, dando frutos, seguindo os ensinamentos da palavra. Sim ou não? É alegria para você? Pastor, para mim é uma alegria. Ver o meu filho, ver o meu neto, minha neta, ver a família a qual o Senhor me deu. Família essa que um dia não tive, mas o Senhor concedeu para mim essa alegria, e eu tenho tido todo o cuidado e importância de ser um exemplo nessa família, para que todos possam, quando olhar para a minha vida, quando olhar para a minha pessoa, as pessoas da minha família possam encontrar Jesus em mim. Diga graças a Deus. Então nós temos que compreender, o padrão que estão tentando formar dentro de nós não é o que a Bíblia diz. Por isso nós não podemos sair do fundamento. Alguns vão se lembrar mais facilmente do fundamento quando se fala de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se veem. Então, fundamento, base, fundamento é algo que começa, início, o marco inicial. Nossa vida é o que é porque o Senhor nos fez, o Senhor nos criou e nos deu regras, nos deu leis, nos deu estatutos, nos deu direção, nos deu a sua palavra, para que na sua palavra nós sejamos moldados e andemos de acordo com a vontade e os preceitos de Deus. Digam amém por isso. Quem não quer ter uma família assim, gente? Quem não quer ter uma família que ande de acordo com toda a vontade do Senhor, que ande de acordo com aquilo que Deus quer? Por esse motivo, nós vamos estudar hoje esse assunto e vamos reconhecer pela palavra que existem muitas pessoas que, por não terem um exemplo, por não terem alguém dentro da sua casa ou da sua família que deu o bom exemplo, acaba indo para um caminho errado, acaba indo para um caminho de perdição, acaba indo para um caminho torto. Acredito eu que agora você consiga entender onde nós vamos trabalhar hoje, Deu para entender? Às vezes o mau exemplo, ele é muito mais copiado do que
O bom exemplo. O mau exemplo, eu posso até dizer para você, uma criança, ela aprende a fazer coisa errada com o pai e a mãe ensinando? Normalmente ela aprende por si só, o pai e a mãe têm que corrigir. A criança nasce sem saber nada e o pai tem que ir ali exortando, ensinando, mas sem falar nada. Diz a palavra de Deus no livro de Jó, que o homem, a criança, o bebê de bem poucos dias, ele é inquieto. Não tem o que faça aquela criança ficar quieta. Ou seja, o homem é inquieto. O homem é aquele que gosta de ficar procurando, como dizia minha mãe, sarna para se coçar. Porém, nós, quando conhecemos Jesus, aprendemos então a ouvir e a aprender a sua palavra e seguir o seu exemplo. Apesar de que o exemplo de Jesus é fácil de segui-lo, é fácil seguir o exemplo de Jesus? Ser apedrejado, achingalhado, maltratado e continuar amando, é fácil seguir Jesus? Não, não é fácil, mas este é o exemplo de uma pessoa de bem, o exemplo de uma pessoa que tem amor, de uma pessoa que realmente valoriza o amor do Pai. Olhando para isso, eu vou mostrar para você no capítulo agora, versículo 1. Se você na igreja está sem Bíblia, do meu lado direito tem um monitor que você pode acompanhar. Bom mesmo é estar com a Bíblia, mas se não tiver, tem a Bíblia aqui que passa para você no monitor. Quem está em casa, acompanha pela telinha da sua TV. Diz assim: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Quem veio domingo na igreja ouviu o pastor trazendo esse versículo de base. Eu havia dito que nós estudaríamos muita coisa sobre ele, e olha, Deus tem dado muito entendimento para nós. E uma das coisas que me chama a atenção é, ele começou a reinar ainda muito criança. Pense você, 8 anos de idade, para uma criança começar a reinar, não parece uma loucura? Sim ou não? Quando eu meditava sobre isso, eu também olhava, puxa vida, parece uma loucura isso. E eu até trouxe um exemplo aqui esses dias e vou repetir esse exemplo. Minha mãe, quando tinha 7 anos de idade, a sua mãe partiu, ela morreu. E ela, como de família pobre, teve que então tornar-se a dona da casa, lavar, passar, fazer comida, cuidar da casa como se fosse a sua mãe. Alguns aqui, por exemplo, aqui na igreja agora, alguns em casa também, tiveram que começar a trabalhar cedo, tiveram que ter responsabilidade sem ninguém ensinar. Você foi obrigado a ser responsável. Alguém passou por isso? Pastor, eu fui obrigado a ser responsável. Eu tive que ir para a labuta, eu tive que me esforçar. O pai e a mãe não davam conta da roça sozinho. Eu ia junto com o pai e com a mãe para a roça também. Eu ia carpinar também. Alguns passaram por isso, principalmente aqueles das gerações mais antigas. Porém, a Bíblia, irmãos, nos ensina que ele tomou uma posição a qual precisava de um grande entendimento, precisava de ter um grande conhecimento para reinar. Só que a Bíblia diz que este menino, ele começou a andar segundo Davi andou. Agora eu queria que você fizesse o seguinte: a partir desse momento, enquanto a pregação do evangelho for ministrada aqui, você vai se colocar no lugar de Davi. Sempre que eu falar Davi, você vai se colocar, o Davi sou eu, diga amém. Porque o Davi foi o exemplo de Josias. Vamos de novo? Quem é Davi? Isso, sou eu sou o Davi, é o exemplo que nós vamos tomar hoje para entendimento. Josias, ele foi um filho de de um homem, porém de um vô também que foi muito mal. O pai dele, o Amon, foi um rei que fez tudo errado igual ao seu pai Manassés. Amados, acredito que você vai entender o que eu estou falando. Tem pessoas que até falam assim: pastor, parece uma maldição de família. O pai bebia, o vô bebia, o tataravô bebia, um morreu de cirrose, o outro morreu de cirrose, o outro morreu de cirrose, e esse está no mesmo caminho. Diga misericórdia, né? Misericórdia. Então você vê, irmãos, que a linhagem, muitas vezes, a geração será de acordo com aquilo que eu estou entregando para essa próxima geração. O que os seus filhos vão fazer? O que a próxima geração será de acordo com o tipo de cristão ou cristã que você tem sido?
Porque se você tem sido um cristão verdadeiro, que guarda a palavra, que vive a vontade de Deus, as próximas gerações, nossos filhos, nossos netos e bisnetos, andarão também de acordo com os ensinamentos da palavra que você também andou. Pelo menos eles vão ter um exemplo. Davi era pai de Josias, vamos entender bem a história? Não, Davi não era pai de Josias, mas ele teve que usar o exemplo de Davi. Ele era, era um antepassado de Josias, ele era tataraneto de Davi. Porém, irmãos, o que me chama a atenção é que ele não tinha referência. Se ele tivesse uma boa referência, estaria escrito aqui: e Josias andou de acordo que andou também Amon seu pai, e fez tudo o que era certo, conforme o Senhor seu Deus lhe dera. Então entendemos nós que ele não tinha exemplo dentro de casa, ele não tinha exemplo no ambiente familiar. Até porque já passavam-se quase 6 décadas, 60 anos, que havia se instalado dentro de Israel uma idolatria tremenda. Todo mundo, irmão, tornou-se idólatra pesado mesmo, coisa séria. Uma idolatria, meu irmão, que ninguém servia a Deus. Todos, e quando queriam buscar a Deus, eles iam aos poste-ídolos, eles iam às imagens de escultura, e ali eles faziam rituais em favor daquelas imagens. Ou seja, o Senhor tinha sido desprezado. Irmãos, você vê algo semelhante nesse tempo? Você percebe algo semelhante nesse tempo? Eu conversava com a minha esposa, conversava também no domingo aqui com os irmãos, e eu falava sobre isso. Às vezes dentro de uma casa, com a tecnologia de hoje, dentro de uma casa, a casa tem 4 cômodos. O pai está na sala, a mãe está no quarto, o filho está no outro quarto, o outro está na cozinha, e estão conversando pelo WhatsApp. Sabe aqui essa modalidade de mensagens, um aplicativo? A pessoa já não tem nem coragem de falar uma com a outra mais. Está instalado, por exemplo, quando fazia o ajuntamento de família, todo mundo se ajuntava, aquele churrasco, aquela coisa no Natal, aquele ajuntamento de família, todo mundo conversando, os primos conversando, aquela coisa legal. Hoje, meu irmão, quando se junta, é um fazendo comida, outro assando a carne, todo mundo assim, ó. Fazendo o quê? Mexendo no celular. Ou seja, essa tecnologia, ela nos aproxima de pessoas que estão longe e nos afasta das pessoas que estão perto. Então veja, irmãos, que claro que de uma forma totalmente diferente, muito mais tecnológica, hoje está se instalando uma idolatria que faz a pessoa muitas vezes, irmãos, elas preferem ficar no celular 1 hora do que falar 5 minutos, dar um abraço no vô, dar um abraço na avó, ir lá ver como que o vô está, como que a avó está. E isso é muito triste, gente. É muito triste para uma família que onde, meu irmão, você cria com tanto carinho aquele filho, cria com tanto carinho aquela filha, cuida tanto do netinho, da netinha, e quando crescem, saem totalmente do caminho ensinado. E isso é um problema. Você pode ter sido exemplo, mas a escolha é particular. Vamos entrar na mensagem aqui. A escolha é particular. A mensagem dada por Deus, a escolha que eu vou fazer é eu que faço. E se você olhar por esses tempos, você vai ver coisas assim como Josias, que está tendo que, em vez de o pai evangelizar o filho, está o filho evangelizando o pai. Ô pai, para de beber, pai. Ô pai, para com isso, para de brigar com a mãe, para de trair a mãe, para com isso, para com aquilo. Você percebe que há uma inversão de valores. O pai que deveria estar ensinando o caminho para o filho: filho, vamos para o barco, pai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a traição, aquela coisa toda escondida, irmãos, é uma podridão. Então Josias não tinha uma referência a quem buscar, a quem olhar, para poder também ser, como usar este exemplo, para então praticar na minha vida. Lembrando que estamos no Velho Testamento, a referência dada no Velho Testamento era a lei, era o que os profetas traziam, os profetas eram boca de Deus. E como há 60 anos não tinha igreja, não tinha templo para oração, todos estavam afastados, todos caídos em uma idolatria,
Diz a palavra que Josias, ele procura a referência de Davi. Quem que é Davi mesmo? Sou eu. Agora, partindo daqui, deu para entender essa parte? Vamos comigo em Hebreus, deixa marcada a sua Bíblia, Hebreus, capítulo de número 12, versículo 1. Hebreus é o livro que nós vamos agora, Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1. Vamos fazer a leitura, diz assim, vamos ler junto com o pastor, com alegria, bem forte. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que longe nos rodeia, amém? Você está atento, né? O pecado que está sempre perto, tentando nos rodear, nos tirar do caminho. Aí fala, corramos então com paciência a carreira que nos está proposta. Deixa eu perguntar para vocês, irmão, vocês lembram de Davi? Quem está começando agora no Evangelho vai talvez patinar um pouquinho aqui, mas eu vou explicar. Davi, irmão, foi um homem que o Senhor escolheu, e o próprio Deus disse, este homem tem um coração igual ao meu. Já pensou, irmãos? Davi, o Deus Todo-Poderoso, olhar para um homem e falar, olha, essa pessoa, ela pensa como eu, ela age como eu, esse homem tem um coração bom. Olha que alegria. Quem é Davi mesmo? Deu para entender agora? O exemplo que você dá, o exemplo que você muda toda a coisa na sua família. Se você olhar por esse lado, olhando nessa palavra, você vai compreender duas coisas importantes. Primeira coisa importante, estamos, irmão, vivendo em um lugar onde todos estão esperando você errar. Verdade ou mentira? Ninguém está de prontidão para te ajudar, mas quando erra, meu irmão, pode se preparar que a rádio fofoca vai começar. A rádio fifi, já viu falar assim ou não, né? A rádio fofoca vai começar. Se você faz uma coisa boa, ninguém fala daquele intento bom, mas aquele erro, aquela falha, aquele vacilo que você dá, parece que tem um plantão de jornalistas esperando. Olha que ninguém nem passou pela faculdade para ser jornalista, né? Só de ouvir já saem falando daquilo que nem sabem. Então entenda, ainda que tenha erros, nós temos que compreender, o pecado está sempre perto de nós. Então a grande nuvem de testemunhas são aquelas pessoas que estão revoltadas com o Evangelho, são pessoas que um dia foram magoadas com o Evangelho. Pastor, como assim alguém se revolta com o Evangelho? Como alguém se revolta com a palavra de Deus? Irmãos, eu vou te contar para você que nesse mundo existe todo tipo de gente. Tem pessoa que ela foi exortada pela palavra, a palavra de Deus ministrada, o Espírito Santo tratando o coração daquela pessoa, a pessoa ficou brava. Dias atrás, atendi uma pessoa, não é da igreja, um familiar, e a pessoa, nunca mais eu volto na igreja. Eu falei, mas por que você não volta para a igreja? Porque aquele pastor falou que quem não é batizado está contaminado. E eu falei, ele não mentiu, é verdade. Você ainda está sujo do pecado. A Bíblia diz que só é limpo do pecado a partir do momento que você se arrepende do pecado, se arrepende do erro, e então deixa o seu pecado e é batizado. Aí então você se torna uma nova criatura. Aí a partir daquele momento, todas as coisas que você fizer, haverá uma consequência diferente, porque a partir do momento que você é limpo, agora é só você manter limpeza na sua casa. Diga amém. Então há algumas pessoas que são assim. Elas não gostam da palavra, ela não gosta, por exemplo, nós temos por líder do ministério aqui na Igreja da Graça o missionário R.R. Soares. E nós, apregoamos e ensinamos pela palavra, não pelo que o missionário diz, não para que o pastor diz, nós pela palavra dizemos que não se pode usar bebida alcoólica. Diga graças a Deus. Mas se a pessoa que usa da bebida alcoólica, ela estiver ouvindo isso e achar que não tem problema usar bebida alcoólica, o que ela vai fazer? Ela vai gostar da pregação do pastor? Por que ela não vai gostar? Porque vai confrontar o erro dela e ela não quer mudar. Então o exemplo a ser seguido, preste atenção, o exemplo a ser seguido sempre será a palavra.
O que a palavra diz sobre isso? Vamos pensar o seguinte: a Bíblia diz: sede sóbrios. Quando uma pessoa, por exemplo, existem casos, alguém já tomou algum medicamento que deixou você meio assim, meio alterado? Medicamento, não é nem bebida. A pessoa tomou medicamento e deu uma tontura ali, deu um mal-estar. Existem medicamentos que vêm na tarja. Esse medicamento é muito forte e você pode até ter tontura, ter náusea, aquela coisa toda. Tudo que tira a sobriedade me faz perder o centro, me faz sair do fundamento. Por isso que eu digo para vocês, na prescrição médica está escrito: olha, não tome esse remédio tal hora, porque você tem que comer alguma coisa, você não pode comer de barriga vazia, não pode tomar um remédio de barriga vazia, só para vocês, exemplificando, para você entender. Mas por que a pessoa vai para a bebida? Qual que é a intenção? A intenção já não é ficar meio grogue, a intenção não é perder a cabeça. Por esse motivo, irmãos, a gente sabe, aquele que se embriaga, ele está perdendo a noção da coisa. Entenda, o assunto não é esse, só estou exemplificando para a gente entender. Se a pregação do evangelho for contra aquela prática que a pessoa gosta de fazer, ela vai ficar brava. Por isso tem muita gente revoltada com igreja. Já ouviram falar dos desigrejados? Pessoas que dizem que ama a Deus, que lê a Bíblia, que é fiel a Deus, mas não tem igreja para participar. Para que participar de igreja? Se na igreja só tem pastor ladrão, só tem irmão que fala mal dos outros, só tem gente que fica devendo um para o outro. Já ouviram essas coisas aí ou não? Se não ouviu, graças a Deus, eu já ouvi bastante como pastor. Você vê cada barbaridade que é difícil. Aí eu pergunto para você que está aqui agora: qual foi o dia que Jesus te enganou? Qual foi o dia que Jesus passou você para trás? Qual o dia que Jesus mentiu para você? Qual o dia que Jesus fez algo contra a tua vida? Até quando você erra, Jesus te condena? Não. Então veja que tem pessoas que estão levando a palavra de uma maneira errada. Ela não está aprendendo o evangelho, ela está fazendo o que ela quer. Então por isso nós temos que lembrar, voltando ao assunto de hoje, o exemplo. Se você não é exemplo, se você não leva a palavra com seriedade, como será a próxima geração que veio de você? Como será seus filhos? Como será seus netos e bisnetos? Você já olhou para uma família? Preste atenção, não é olhar de julgador não. Você olha para aquele filho, casou, teve filho, meu Deus do céu. Você olha para a maneira que eles vivem e você fala: Jesus, tem misericórdia. Só de olhar já não dá para perceber que vai dar problema? Já passou por isso? Só de olhar você fala: misericórdia, Deus, tomara que se arrependam, que comecem a servir a Deus, porque se continuarem assim, não sei quanto tempo dura esse casamento. Irmãos, vocês lembram de antigamente? Hoje, por exemplo, nós vemos pessoas que comemoram 50, 60, 70 anos de casado. Diga graças a Deus. Olha que lindo isso, irmãos. Irmão, hoje em dia casa hoje e separa depois da manhã. Hoje em dia, meu irmão, nem casa. O pior de tudo é isso, nem casar não casa. Como diz, tico-tico no fubá, irmão. A pessoa vive amaziada, nem para declarar publicamente diante de um juiz de paz, na igreja, abençoar as alianças, abençoar o casamento, a pessoa não quer, porque não tem seriedade, não se tem responsabilidade. Então nós que somos aquelas pessoas, e não me intitulando melhor, ou nós no intuito de querer compreender que quem anda com Jesus deve dar o bom testemunho, tem que ser o exemplo. É aquela coisa: filho, não fale mal de ninguém, mas quando está falando com a irmã, o filho está escutando: você viu o jeito daquela uma? Ela não presta, ela não sei o quê. Pois é, mas você está falando, ensinando uma coisa, mas o que você está fazendo? O que você está fazendo você fala uma coisa, mas faz outra. O maior exemplo é a atitude, não o que você fala. A partir de hoje nessa casa nós vamos fazer tudo certo. Daqui a pouco o filho olha assim: não acredito mais não. É tanta mentira que o senhor conta que eu já não acredito mais. É triste isso, irmãos. É triste. Estamos perdendo a família, por quê? Porque estamos sendo fracos e não estamos mostrando a face de Cristo. Pensando ainda nesse entendimento, as testemunhas, em outra hora eu trouxe aqui para vocês uma mensagem sobre esse capítulo, que diz que as maiores testemunhas que temos são as pessoas de fora ou as pessoas de dentro de casa? Quais são as testemunhas mais
sabe, mais eloquentes, que sabem tudo sobre você, as de fora ou as de dentro? Opa, as de dentro. Quem conhece mais o marido quanto a sua esposa? Quem conhece mais sua esposa quanto o seu marido? Nossa, a irmã é uma bênção. Eu lembro um dia, porque os meus pais, eles amam minha esposa, né? Que bom que isso, né? Eu acho isso bom, não acho isso ruim não. Mas toda vez que estamos juntos, às vezes tem uma brincadeira. A Dani é uma bênção, Jeff. Olha, você tem que ser feliz pela esposa que Deus te deu. Eu falei, poxa vida, ninguém me dá uma moral. Só a esposa que tem uma moral. Mas quem sabe se ela é boa pessoa ou não? Quem sabe? Irmão, estou sofrendo, me ajudem. É brincadeira. Deu para você entender? Quem é a boa testemunha que vai saber ocular? A testemunha ocular é quem está dentro da tua casa. Ah, pastor, mas meu marido é um perturbado. Mas aí, desculpa, e a irmã acaba também sendo perturbada quando começa a xingar ele, porque ele bebe, porque ele faz a coisa errada. Então nós temos que entender que nós temos que ser o exemplo em todo o tempo. Estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Qual que é a principal testemunha? A tua casa, a tua família. Ah, eu vou para a igreja. Ah, o domingo eu não posso faltar, que é Santa Ceia. Já fica o recado para quem está assistindo em casa. Domingo é Santa Ceia, dia de vir ceiar. Aí vem na Santa Ceia e volta para casa com 2 litros de pinga debaixo do braço para tomar uma caipirinha depois do almoço. É verdade, gente, verdade. É mau exemplo. Aí quer ensinar o filho, ensinar a filha. Quando que o filho vai buscar Deus? Olhando para esse exemplo? Nunca. Então por isso nós temos que entender, o exemplo, ele vai mover o coração daquela pessoa que está começando agora a querer seguir aquele exemplo, aquele caminho. Então seja um exemplo na tua família, amém? Seja um exemplo, com 70, 80, 50, 40, 30 anos, seja o que for, seja um exemplo. Eu me lembro quando criança, meu pai saía cedo para trabalhar, eu falava, pai, eu vou com o senhor, né? Mal sabia eu que o melhor era ter ficado dormindo mais tarde, né? O negócio é pesado, irmão, sair todo dia cedo, 5, 4 da manhã, trabalhar, pegar ônibus. Irmãos, às vezes nós estamos até sendo poupados, só que nós temos que ter esse desejo. O pai era trabalhador, eu vou ser trabalhador também. Minha mãe nunca deixou uma louça sem arear na panela, sem pegar a panela e deixá-la brilhando. Alguém lembra disso na infância? Da mãe lustrando ali a panela, tendo cuidado de tirar os cantinhos que às vezes vai ficando a sujeira. A mãe, quando fazia aquela faxina, não sei se você já fez faxina em casa, já? Pelo amor de Deus, fala sim. Tem que ser bem forte, né? Senão eu fico até com medo aqui, né? Você faz aquela faxina. Quando você vai fazer faxina, o que acontece? Antes da organização começar, antes de começar a ficar tudo bonito, fica tudo feio. Nós estamos aqui na igreja, aqui na nossa igreja, nós estamos fazendo algumas mudanças, né? Aí você chega e fala, meu Deus, tudo feio, mas para ficar bonito, você tem que fazer o quê? Tirar tudo que não presta, juntar, colocar no lugar, limpar, tal, arrumar, aí fica bonito. Mas para começar uma organização, fica feio primeiro. Você tira tudo fora. Você já fez faxina? Você sabe que é assim. Meu Deus do céu, a casa está de perna para o ar, mas depois que termina também, glória a Deus, tudo arrumadinho. Existem momentos que vai ser assim na sua vida espiritual. Vai ter momentos que você está uma sujeira só, mas você está começando a limpar. Você não pode parar porque tem muito problema. Quanto mais problema, mais esforço você tem que ter. Dar o exemplo. Pastor, mas olha a vida que nós estamos vivendo. Agora que você tem que se esforçar. Agora que você tem que se dedicar. Mostrar que na hora difícil você está ali, firme, forte, na presença do Senhor. Versículo 2 diz assim: olhando para quem, gente? Vamos junto lá? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A primeira parte é onde nós ficamos. O que Josias tinha de referência, irmãos? O pai? O vô? Ele teve que olhar para quem? Na época não tinha Jesus. Jesus ainda não havia nascido. A referência em Israel era Davi, porque Davi foi um grande rei, um homem usadíssimo por Deus, um homem que foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Então nós temos que entender e reconhecer que nós precisamos, irmãos, colocar no nosso coração que a nossa referência é Jesus.
Pastor, eu ia na igreja do pastor Pipoca, mas o pastor Pipoca, eu estou dando exemplo, tá? Estou só falando desse jeito para você entender, parafraseado. Fui na igreja do pastor Pipoca, mas lá o pastor Pipoca fazia assim. Lá fazia uma coisa que é errada, a Bíblia não diz isso, não pode fazer assim. Pastor, nunca mais vou para a igreja. Foi Jesus que fez isso contra você? Então por que deixar de buscar a Deus pelo erro do homem? Um pastor é homem também ou não? Sim ou não? Ele tem que ser o exemplo? Sim, mas nós temos que compreender que ele também falha. Meu pastor falhou. Meu pastor fez uma coisa. Eu lembro de uma vez que o missionário fez isso publicamente, até na televisão. Você lembra quando nós fizemos o curso Fé aqui na igreja? Quem lembra do curso Fé? Fizemos aqui no comecinho do ano. E um momento do curso Fé, quando ele fala da determinação, ele fala: gente, eu quero até pedir perdão para vocês, porque eu ensinava que a fé remove montanhas. Quem lembra disso aí, né? E hoje nós sabemos que a fé não remove montanhas. E ele fala: gente, eu errei. Amados, quando alguém está errado, temos que orar a Deus para que essa pessoa que está errado, ela possa entender o seu erro e se arrepender, se precisar publicamente, arrependa-se publicamente. Claro que isso não estou falando de um erro, de um pecado, né, do grande homem de Deus, missionário R.R. Soares, mas estou lhe mostrando para você que ele falou: olha gente, eu estava equivocado a maneira de ensinar. Nós temos que determinar, nós temos que exigir que o mal saia, diga graças a Deus. Então nós temos que compreender, é isso que nós temos que ter guardado no nosso coração. Olhando para essa palavra, eu consigo entender: puxa vida, eu não tenho que olhar para o que o pai fez, eu não tenho que olhar para aquilo que a mãe fez. Mas pastor, meu pai e minha mãe foi um bom exemplo, glória a Deus, siga o exemplo deles. Mas principalmente nós temos que entender, nós que vivemos a graça, Novo Testamento, Jesus Cristo. Você crê que Jesus morreu na cruz e ressuscitou? Sim ou não? E o sangue dele te perdoa os pecados? Então você tem que crer que só Jesus deve ser o seu foco. Se você focar, meu irmão, numa igreja, se você focar em um homem, se você focar numa pessoa, se você focar em algumas pessoas que você falava: puxa, essa aqui eu achava que nunca ia pecar, essa aqui eu nunca achava que iria errar. Se ela errar, você vai desanimar? Se você desanimar, por quê? Porque você não está olhando para Jesus. Enquanto você olha para Jesus, irmão, pode o mundo inteiro pecar, eu vou continuar mantendo a minha integridade, vou continuar mantendo os meus olhos em Jesus. Pensando nisso, quem é Davi mesmo? Quem? Tá, deu para entender essa parte? Vamos falar um pouquinho de Davi? Vai comigo, por favor, no livro de 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 2, versículo de número 1. Davi está prestes a morrer, ele está prestes a subir aos céus. E ele então, entendendo que está chegando a hora dele, ele vai passar uma missão. Irmão, eu fico pensando que bonito deve ser, gente, a morte de um cristão, quando esse cristão entende que Deus fala: chegou a tua hora, você não está doente, você não está com nenhum câncer, você não está com nenhuma doença mortífera, mas eu quero te levar. Aí o Senhor fala ao seu coração, e você reúne a família e fala assim com seus filhos. No meu caso, eu tenho 3 filhos. Eu vou chamar primeiramente o primogênito, no caso que é a minha filha Fernanda. Fernanda, seja de Deus, fica com a sua mãe, cuide disso, cuide daquilo, sirva a palavra do Senhor, obedeça o Senhor. Vou chamar a Beatriz, a minha filha do meio, vou chamar o Isaac, meu filho mais novo, e vou dar instruções para eles: vivam a palavra de Deus, não saiam da presença de Deus. E aí eu fecho os olhos e pode me enterrar. Você acha que seria bonito uma morte assim? Que o Senhor lhe avisou, sem dor, sem tristeza, chegou o momento, fiz a minha parte, agora eu vou deixar a próxima geração. Gente, olha o que Davi dá de exemplo aqui para nós, versículo 1. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Deixa eu fazer uma adentro aqui. Qual que é o caminho de toda a terra? Davi está falando: filho, eu estou indo para o caminho de todo mundo. Qual que é a única certeza que você tem na vida? É ruim falar disso, mas a única certeza absoluta que isso um dia sem falta vai chegar é a morte. Uma hora esse corpo aqui lindo, maravilhoso, essa irmã linda, esse irmão lindo que você é, um dia vai partir. Amém, gente?
Davi chama: filho, o negócio é o seguinte, deixa eu te explicar como que é o beabá. Vou te explicar para você, a vida não é tão fácil como você pensa. Todo mundo vai morrer. Irmãos, Davi está sendo direto e sincero. E eu digo para você, a experiência não é tudo, mas a experiência de vida ajuda muito. Você, por exemplo, fala: filho, cuidado com essa situação, não faça assim, não fale desse jeito, não vai agindo dessa forma. Você já fez isso com um filho seu? Já fez? De ensinar, cuidado, né? A escolha é dele, a escolha é dela, mas você está dando exemplo. Olha, eu já passei por isso. Olha, honra esses cabelinhos. Apesar de que eu já estou cheio de cabelo branco, mas eu acho que é bastante experiência isso que falam, né? Honra esses cabelos brancos, porque eu sei o que eu estou falando. Toma cuidado, isso aí pode fazer você cair. E normalmente a gente não cai. Normalmente a gente cai por não obedecer aquele que tem uma experiência para nos ensinar. Aí vamos lá, aí ele fala: eu estou indo para o caminho de todo ser humano. Aí ele diz: esforça-te, seja uma pessoa esforçada e faça o quê? E seja homem. Aqui eu quero parar para explicar uma coisa para você. Davi não estava dizendo para que ele fosse machista, para que ele seja homem no sentido de ser no masculino. Ele está dizendo: seja fiel, seja um homem verdadeiro, justo, governe com justiça diante do povo, não maltrate ninguém, seja uma pessoa pelo certo, não roube ninguém, não passe a perna em ninguém, não enrole ninguém, seja fiel, pague as tuas contas em dias. Diga graças a Deus. Deu para entender esse lado também ou não? Davi está passando o quê? Um exemplo. Filho, seja homem. Agora eu vou te perguntar para você. Um dia, deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui. Não tem. Tem uma caneta aqui. Um dia, meu pai, ele chega acho que eu já falei para vocês aqui. Eu tinha ali meus, 7, 8 anos de idade. Não recordo exatamente a idade que eu tinha, mas era nessa idade de infância. Meu pai estava assim, eu estou com uma caneta na mão, né? Ele estava assim, ó. Ele fumava com um cigarro assim, ó, no cano da boca. Ele ficava assim com o cigarro: o dia que eu ver você com o cigarro na boca, eu quebro teus dentes. Irmão, vou perguntar para você: o exemplo de Davi tem valor? Por quê? Ele diz: seja homem, porque o que ele está falando comprova o que ele é. Olha, filho, eu fui homem, eu andei na palavra. Ou seja, o exemplo você teve do pai, seja homem. Aí está lá o pai, irmão, com cigarro na boca, né? Falando para mim: filho, o dia que eu ver você com cigarro na boca, eu te quebro os dentes. Eu falo: mas espera aí, o senhor pode fumar, por que eu não posso? É bom para o senhor, para mim, porque não pode para mim. Aí eu pergunto para você: você acha que eu fumei daí? É uma pergunta, o que você acha? Claro, irmãos, chegou o tempo até de eu pedir cigarro para meu pai e ele me dá. Mas por que isso? Porque ele não tinha coerência. Quando você está errado: pastor, como que eu vou pedir para Deus abençoar fulano de tal situação, se a situação que o fulano está passando eu também estou? Por isso nós temos que entender Hebreus 12, 1 e 2, nós somos o exemplo. Se você não é o exemplo, você não vai ter coerência e também não terá voz diante de uma geração hoje que está totalmente perdida. Quando você começa a falar, por exemplo, para um neto seu, que você pegava uma fichinha desse tamanho, igual a uma moeda, e colocava no telefone para poder falar com as pessoas, elas acreditam? Alguém já contou para alguém isso ou não? Para quem não sabe, em casa, tá? Para os mais novos, antigamente o chamado orelhão, que hoje nem existe o tal do orelhão mais, era um local espalhado na cidade, e eram poucos lugares, e usava uma ficha como uma moeda e colocava lá dentro. Você discava o número, que era, né? Você discava ali, 9, a hora que você terminava de discar, falava alô, já caía. Você tinha que correr, colocar lá outra ficha, senão acabava a ligação. Você passou por isso também ou não? Pastor, pastor, põe crédito para mim. Que crédito que, irmão? Isso é agora, mas anos atrás não tinha isso. Ou seja, o exemplo, irmãos, nós temos que explicar. Por mais que a vida hoje seja uma vida mais fácil, tenha tanta novidade que simplifica o trabalho, nós temos que sempre manter o que, gente? O fundamento, a base. Ser justo, ser fiel, tratar o próximo com amor, respeitar o mais velho, tratar as coisas com amor, com dedicação, trabalhar certinho, não falar mal de ninguém, não invejar ninguém. Isso não independente da geração.
pode sair que os carros comecem a voar aí, meu irmão. A palavra, a justiça sempre vai ser a verdade, a palavra de Deus. Amém, gente? Então Davi, ele podia falar: filho, seja homem, porque ele era exemplo. Como que eu vou dar um exemplo para o filho meu, no caso da irmã, para a filha da irmã, ou no caso da minha filha? Como que eu vou falar algo se eu não sou o exemplo? Você tem que ser trabalhador, você tem que ser esforçado, mas o pai começa a trabalhar um dia, no outro dia já pede a conta. Como é que funciona daí? Vai dar certo? Não vai. A pessoa é fraca, a pessoa não consegue se esforçar, não se dedica. O exemplo é tudo. O exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus, vai fazer acontecer uma coisa muito importante. Você pode falar comigo? Existe uma responsabilidade para um cristão. Você se tornou um cristão, aceitou Jesus como teu Salvador, você se torna responsável em fazer que ninguém olhe para você e julgue o Evangelho pela sua atitude. Então, se nós sabemos que lá fora as pessoas vão julgar a nossa vida pelas nossas atitudes, eu não posso ter atitudes que façam que outros venham escandalizar. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Entendeu? Para me fechar aqui, eu preciso falar o versículo 3 e o 4. E ele fala mais: e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, seus mandamentos, os seus juízos, seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres, para onde quer que voltares. Então o que ele está dizendo? Olha, ele fala: seja homem, e ele fala colocando ele, como exemplo. Aí, para não ficar nele, ele fala: olha sempre para a palavra. Quando você não souber o que fazer, quando você não tem uma direção por Deus, o Espírito Santo não te direcionar, olha para a palavra. O que a palavra diz? Mas eu acho que tem que fazer assim, mas a palavra fala para não fazer, então não faça. Ele fala: guarde a palavra, pratique a palavra. Versículo 4, para quê? Qual que é o intuito de fazer isso? Por que eu tenho que ser homem? Por que eu tenho que ser fiel? Por que eu tenho que guardar a palavra? Para que o Senhor confirme a palavra que de mim dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face, fielmente com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor ao trono de Israel. Irmão, você nunca morre quando você deixa um bom legado. Você pode morrer nessa terra, mas teu filho vai lembrar: minha mãe servia a Deus, ela ia para a igreja orar pelo meu pai. Aí a tua filha vai estar lá orando na igreja também, buscando a Deus, lembrando: a minha mãe buscava a Deus, eu busco a Deus, minha filha vai buscar, meus filhos vão buscar, de geração em geração. Nunca vai faltar gente na tua família para buscar Deus, nunca, porque você foi o exemplo. Você deu a esperança para muitos que não tinham esperança, quando então ouviram a palavra do Senhor. Quem entendeu, diga amém. O testemunho é muito importante. Eu disse agora e vou repetir: se você guardar isso, vai ser muito importante para a tua vida, para você mudar até a maneira de agir. A Bíblia fala em Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais quais seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você só vive a vontade de Deus se você se transformar. O que é se transformar? É você mudar de atitude. Pastor, eu sou uma pessoa ignorante, eu sou uma pessoa que comigo é assim, eu grito, eu xingo, eu brigo, eu sou explosivo. Se você não se transformar pela palavra, infelizmente você não vai ser renovado. O que é renovado? Trazer vida, trazer força. Por que tem gente que não tem prazer de viver? A pessoa perdeu a força, perdeu a alegria, perdeu a vontade da vida. Por qual interesse? Simplesmente porque não se renovou, não se transformou. Se você guardou a mensagem de hoje, você vai entender: o exemplo é mais importante do que o que você fala. Se o que você fala é diferente do que você faz, ninguém vai seguir os exemplos que você deu. Lembrando que o exemplo do seu filho tem que ser quem? Quem tem que ser o exemplo do seu filho? Quem tem que ser o exemplo do marido? Quem tem que ser o exemplo da esposa? Jesus Cristo. Nós somos falhos. Se ensinamos nossos filhos a olhar sempre para Jesus, se olhamos para Jesus, nós nunca vamos cair nem desanimar por causa do erro dos outros. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus com alegria e fé, pois Ele é merecedor. Aos amigos de casa, um forte abraço, que Deus abençoe e até mais. Tchau.